Presidente, senhoras e senhores senadores, eu volto a essa tribuna para tratar de dois temas que já tive a oportunidade de tratar, mas que considero importante pelo compromisso que tenho com Brasília, com o Distrito Federal, de reiterar a minha preocupação, manifestar a preocupação na esperança de que Ministério Público, Tribunal de Justiça, Controladoria Geral da União, Governo Federal, se mobilizem, população de uma forma geral, se mobilizem para evitar o que está acontecendo com Brasília. Em primeiro lugar, quero me referir à matéria da Folha de São Paulo deste domingo, em que diz: custo do estádio dobrou em 4 anos. A análise aponta irregularidades em compra e transporte de materiais, entre outras. Reforma custaria 700 mil em 2010. E a capa da Folha de São Paulo se refere a um relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal, dos auditores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, apontando um superfaturamento de 431 milhões de reais na obra desse estádio estratosférico. Estratosférico nos seus valores. E eu aqui chamei a atenção da ministra Gleisi da importância do governo federal fazer uma segunda intervenção no governo do Distrito Federal, como fez ao final do primeiro ano, salvo engano, quando tudo indicava que o governo Agnello estava perdendo completamente as rédeas e nomeou o secretário Berge para secretário de governo. Porque é um assinte, é uma insanidade, é uma loucura, é uma aberração o que estão fazendo com o Distrito Federal. Parece que não há limite, não há limites para o desgoverno, para a irresponsabilidade, para o desvio de recurso público. Senador Paulo Paim, eu falei aqui do relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que aponta o superfaturamento de 431 milhões de reais. Eu não estou dizendo que um estádio custou 431 milhões de reais, não. Eu estou dizendo que o tribunal está apontando superfaturamento e, portanto, desvio de 431 milhões de reais. Numa obra que já está beirando os 2 bilhões de reais. E aí agora a gente começa a entender por que o estádio de Brasília é o único do Brasil que não tem recursos federais. E se comentava no início da construção desse estádio, por que não tinha, ao longo da construção, por que não tinha recursos federais? Que era exatamente para fugir ao controle da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. E as explicações começam a aparecer. Um relatório do Tribunal de Contas do DF, eu quero aqui cumprimentar os auditores do Tribunal de Contas do DF, apontam já um superfaturamento de 431 milhões de reais. E é coisa feita de forma grosseira, transporte de material pré-moldado que é feito de dentro do próprio canteiro de obras para o local onde vão ser colocados, a uma distância de 1 quilômetro, não mais do que 1 quilômetro, são contabilizados como se tivessem vindo de Goiânia para Brasília. É esse o nível de grosseria da roubalheira que está acontecendo na construção desse estádio. E eu quero aqui fazer uma comparação, e quero a atenção da população do Distrito Federal para uma comparação. O governo do Distrito Federal praticamente não construiu nenhuma creche pública. Soube, no final do ano passado, que o FNDE estava assumindo para si a responsabilidade de construir creches no Distrito Federal, porque o governo do Distrito Federal não estava conseguindo construir as creches. Mas esse dinheiro superfaturado, apenas esses 431 milhões, seriam capazes de construir 240 creches
para 120 alunos em período integral. Eu chamo a atenção da população do Distrito Federal, dos órgãos de controle, para esses números. 240 creches de 120 alunos, orçamento do próprio governo para período integral, apenas com o superfaturamento do estádio Mané Garrincha, senador Cristóvão. Me referi aqui, senador Cristóvão, à matéria da Folha de São Paulo, dando conta do superfaturamento identificado pelos auditores do Tribunal de Contas do DF, de 431 milhões de reais de superfaturamento. Não é o valor de uma obra que já está próxima dos 2 bilhões de reais. E fazia aqui algumas comparações, senador Cristóvão. E a primeira delas é em relação ao valor máximo identificado pelo FNDE para a construção de creches para 120 alunos e período integral, com 2 turnos. Ou seja, o governo que praticamente não construiu nenhuma creche, poderia só com o superfaturamento da obra ter construído 243 creches em todo o Distrito Federal. Nós todos sabemos o caos que se encontra a saúde do Distrito Federal. A saúde que o governador Agnello se prometeu resolver em 6 meses. E a gente sabe o que passa um cidadão hoje que precisa da rede pública de saúde. Pois bem, senador Cristóvão, eu busquei os dados do Fundo Nacional de Saúde. Uma unidade básica de saúde mais complexa, as mais complexas, que abriga no mínimo 4 equipes de atenção básica, a estrutura do prédio, com seus equipamentos, custaria R$ 773 mil a unidade. Ou seja, apenas com o sobrepreço do estádio Mané Garrincha, chama a atenção, apenas com o sobrepreço identificado pelos auditores do Tribunal de Contas do DF, daria para construir 586 unidades básicas de saúde. É isso, é assim que está sendo governado o Distrito Federal. E depois não entendem por que a população vai às ruas e mostra toda a sua indignação e quer literalmente invadir os prédios públicos, porque perdeu a paciência. Porque é essa mesma população que quando vai a um hospital não consegue um medicamento, não consegue uma internação, não consegue fazer um exame e está assistindo a 2 quilômetros do Palácio do Planalto, um estádio de futebol ser erguido por quase 2 bilhões de reais com superfaturamento identificado pelo Tribunal de Contas do DF de 431 milhões, ouço o senador, mais para frente o senador Cristóvão Buarque. Então, eu quero aqui, dizia, senador Cristóvão, que o governo federal, preocupado com Brasília, promoveu uma intervenção branca no Distrito Federal no início do governo, ao encaminhar pessoas sérias, responsáveis, como o secretário Swendenberger Barbosa, para dar alguma responsabilidade no trato da coisa pública, para que não se perdesse completamente o controle. E eu quero registrar que o governo federal precisa intervir no Distrito Federal, intervir politicamente, para alertar, porque isso vai se transformar num grande escândalo nacional, com consequências graves, inclusive para a presidenta da República. Porque nós estamos tratando de um governador do mesmo partido da presidenta da República. Portanto, fica aqui esse alerta, essa nossa indignação de como as coisas estão sendo geridas no Distrito Federal. Mas eu não poderia deixar, senador Paulo Paim, de voltar a essa tribuna também, chamando a atenção do governo federal, chamando a atenção das pessoas de responsabilidade, porque parece que o governo do Distrito Federal, e aí eu quero me referir especificamente ao governador Agnello, ao secretário de Habitação Magela, perderam a medida das coisas. A manchete do Correio Brasiliense de hoje expressa mais uma vez a preocupação da sociedade civil do Distrito Federal, preocupada com um crime que está se perpetrando, que está se ensaiando, que está se realizando contra as próximas gerações,
contra o futuro do Distrito Federal, contra a nossa condição de capital, contra a nossa condição de patrimônio cultural da humanidade. Me refiro ao Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, porque, como diz o nome, deveria ter um objetivo exatamente contrário do que enseja nas suas planilhas, nos seus artigos, da forma como está sendo feito. E é impressionante a falta de autoridade do governador do Distrito Federal. A mesma falta de autoridade, senador Cristóvão, que faz com que um governador assista um policial militar invadir a sua antessala, jogar R$200 mil na mesa de uma secretária, quebrar o dedo de uma secretária, e esse policial sequer responder um processo administrativo, um processo de expulsão da polícia militar. Pelo contrário, no governo Agnello foi promovido. É essa mesma falta de autoridade que faz o governador, no ano passado, quando houve uma pressão da opinião pública, que se posicionou contra esse PPCub, e o governador assumiu o compromisso que tiraria do PPCub a possibilidade de privatização das escolas classes e das escolas parques, a transformação dos clubes em hotéis, a criação da 901 Norte, que todo mundo em Brasília já sabe qual é a empresa que será a beneficiada, para quem está o pacote pronto, envelopado, para ser beneficiada, que é sempre a mesma. Ou seja, a cidade colada, pregada no plano piloto, que está sendo prevista atrás da rodoferroviária. Portanto, são crimes que estão sendo cometidos contra as futuras gerações do Distrito Federal. E eu, que tenho a honra de representar o Distrito Federal, ser um dos representantes do Distrito Federal, não posso me calar diante disso. E eu fico a perguntar quais são os interesses que estão movendo essas ações. Eu só posso imaginar que são interesses financeiros, econômicos, à véspera de campanhas eleitorais. Porque todo mundo é contra, senador Cristóvão. O IAB é contra. A Universidade de Brasília é contra, o Instituto Histórico e Geográfico é contra, a população é contra, os prefeitos comunitários são contra, a presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul é contra, a presidente do Conselho Comunitário da Asa Norte é contra. Todos são contra. Mas o secretário de Habitação e o governador do Distrito Federal insistem de forma autoritária, sem discussão, sem debate, sem permitir as manifestações, os votos por escrito das entidades como o NB e IAB, querem passar de qualquer jeito. E eu vou lembrar uma história. Eu me lembro que eu assumi uma posição até de muito risco político, quando o PSB defendeu a intervenção federal no Distrito Federal, do episódio da Caixa de Pandora. Nós defendemos sim, porque achávamos que devíamos sanear o Distrito Federal em função da gravidade da corrupção naquele momento. E eu me lembro que eu estive com o procurador da República então, procurador Roberto Gurgel, e naquela ocasião ele manifestou uma preocupação que ele, na conversa, revelou que tinha dúvidas até se a própria intervenção federal seria suficiente para acabar com a corrupção. Tão grande era a corrupção no Distrito Federal. Eu fico pensando hoje, eu vejo essas forças se movimentando, Arruda, Roriz, Agnello, Magela, e eu tenho uma conclusão. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Não muda. Muda um partido aqui, muda um partido lá, mas as práticas são as mesmas. As obras são as mesmas, os instrumentos são os mesmos. E eu quero lembrar que e circulava essa informação nos meios políticos, uma das origens da Caixa de Pandora foi a votação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. E são aqueles mesmos que buscavam transformar áreas rurais em áreas urbanas. É ali que agora o governo do Distrito Federal, e vou voltar a essa tribuna para falar especificamente disso, também nessa reunião do Complan,
está autorizando uma cidade de 900 mil habitantes, em que grande parte das áreas são privadas. Isso é uma vergonha. O que está acontecendo com o Distrito Federal é uma vergonha. E eu faço questão de alertar aqui da tribuna do Senado, porque isso é responsabilidade de todos os brasileiros. Isso é responsabilidade do governo federal. Se o governo federal não tomar providências, será acusado de omissão. Será acusado pela história de omissão, porque nós estamos falando da capital da República. E parece que essas pessoas não assistem à televisão. Não vê o que está acontecendo no sistema Cantareira, em São Paulo, por exemplo, que está sem água. E querem construir uma cidade de 900 mil habitantes, em terra privada, e que foi transformada de área pública, de área rural em área urbana, e a gente sabe como. Portanto, eu me sentiria omisso, me sentiria, se não viesse aqui, fazer essa denúncia, alertando a população do Distrito Federal, alertando a Polícia Federal, os órgãos de controle, porque nós estamos tratando da capital, porque ou nós tomamos providências efetivas para conter a sanha, sem limites, esse desejo de arrecadar sem limites, ou efetivamente nós estaremos comprometendo para sempre a qualidade de vida do Distrito Federal e a própria condição de capital do Distrito Federal. E ouço agora o senador Cristóvão. Senador Rodrigo, eu creio que nós temos obrigação, o senhor, eu, se o senador Jim quisesse, de impedirmos que o Distrito Federal continue sob o governo atual. Mas temos também a responsabilidade de não deixar que volte o governo de antes. Até porque um construiu o estádio com superfaturamento. O outro foi quem fez o desenho e o primeiro orçamento. Como disse, é o mesmo governo. É o governo de uma obra concebida na época do governador Arruda e construído na época do governador Agnello. Ou seja, é a mesma coisa, como o senhor disse. É a mesma tolerância. Agora, o que me surpreende é que este governo é do Partido dos Trabalhadores. Eu me pergunto, cada vez que eu leio essas matérias, o que estão pensando os petistas do Distrito Federal? O que eles pensam? Um grupo combativo, do qual eu tenho orgulho de ter participado 15 anos, desde o início da minha carreira eleitoral. O que estão pensando os companheiros, os amigos, os militantes do Partido dos Trabalhadores? O senhor Agnello sequestrou o PT. Ele sequestrou o Estado petista, que é a cúpula. E essa cúpula, esse Estado petista, sequestrou a sociedade, a militância inteira. Eu me pergunto o que tem a dizer a minha vice-governadora Arlete Sampaio. Como é que ela deve estar quando vê essa matéria? Me pergunto como é que deve estar o deputado Chico Vigilante, com quem eu tenho uma relação fraternal. Como é que eles estão pensando? O que está pensando um dos homens mais importantes do governo Agnello, que é Swedenborg Barbosa? O que ele pensa quando lê essa matéria? Como é que ele explica que não tem conhecimento daquilo? Como é que explica? Eu me pergunto, a partir daí, senador, o que é que a gente vai fazer? Nós temos uma responsabilidade. É claro que o governo federal tem responsabilidade, senador Paim, tem a obrigação de intervir, como o senhor diz, não do ponto de vista de tomar o governo tem que concluir seu mandato, mas do ponto de vista jurídico de analisar a legalidade dos atos feitos, a roubalheira que está tomando conta. Mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é dos líderes daqui do Distrito Federal. E nós não podemos deixar que aconteça a disputa entre a corrupção e a incompetência. Nem vou dizer de que lado está cada uma das chapas que estão apresentadas. A questão dos dois.
Pois é, porque eles estão nos dois. Não podemos deixar que fique essa opção. Temos que encontrar um caminho que o povo do Distrito Federal veja com orgulho, com satisfação, com esperança, sem ter vergonha. Qualquer dessas duas chapas que vencer a eleição vai fazer com que volte uma coisa que tínhamos superado. As pessoas não poderem sair do Distrito Federal no automóvel com a placa do Distrito Federal. A gente esquece, mas não faz muito tempo, as pessoas que saíam daqui dirigindo um carro com a placa do Federal eram ridicularizadas, zombava-se deles, e ainda bem que não se fazia agressão física. Hoje em dia, inclusive, mudou o clima. Hoje em dia vai ter agressão física. Hoje se queima ônibus com a maior facilidade. Se continuar nessa maneira, se a vitória for de um desses dois lados, seja da incompetência, seja da corrupção ou da incompetência, cada um da gente daqui que sair por aí com um automóvel com a placa Distrito Federal está sujeito a reações muito bravas da população do Brasil, até porque essa é a capital de todos os brasileiros. É por isso que eu quero aproveitar esse momento e dizer, nós precisamos nos unir. Eu quero fazer um apelo a todos que não estão de um lado ou do outro, que nós superemos nossas divergências, que nós superemos nossas disputas que já ocorreram e que continuam ocorrendo, que superemos as simpatias e antipatias, mas que nos unamos. A divisão pode representar a derrota de uma esperança, de uma alternativa decente e competente. A gente tem a obrigação de tentar construir isso. E eu vou dedicar o meu tempo, que eu tenho usado muito na campanha nacional pela educação, mas eu sinto a minha responsabilidade chamando, e eu vou dedicar meu tempo para tentar ajudar a construir uma unidade. Uma unidade em torno de um nome novo, que não tenha nem passado pelo governo que eu passei, e que traga uma proposta que seja redentora para o Distrito Federal. Veja que a palavra redentora é muito forte. É quando você é escravo que vai ter a redenção. Nós temos escravos da corrupção, da sem-vergonhice, da falta de vergonha geral, como as coisas são feitas. Esse PM que o senhor falou, que jogou R$200 mil na mesa do secretário, era soldado, foi promovido a cabo e aposentado. Sabe qual foi o argumento? Ele aceitou de que tinha problema psíquico. Agora, o que falam por aí é que ele até hoje recebe todo mês uma soma de dinheiro para ficar calado. Isso é o que se fala. Então, uma coisa dessa mancha o Distrito Federal e mancha nós. Mancha todos nós da cidade, especialmente aqueles que têm alguma liderança, que têm responsabilidade pública, que foram eleitos. Eu vou dedicar meu tempo muito mais, a partir de agora, na ideia de colocar todo mundo junto. Quem não for de um lado da corrupção ou do lado da incompetência. Está na hora de nos juntarmos. Muito obrigado, senador Cristóvão. Vossa Excelência sempre com as intervenções muito sábias, e quero saudar essa disposição de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é a nossa liderança maior desse campo de esquerda, desse campo ético da cidade, que faz política não buscando o interesse pessoal ou particular, mas faz política buscando o interesse coletivo. E eu estou impressionado, senador Cristóvão, porque eu nunca vi nada tão parecido com o governo Arruda, Luiz Estevão, do que o governo Agnello, Magela. Me impressionou. Quer dizer, me impressionou não, mas impressionou pela transparência. Não se esconde mais isso. Quando eu vi no Correio Brasiliense os comentários sobre a aprovação às pressas do Complan, das diretrizes para essa nova cidade, o ex-senador cassado Luiz Estevão elogiando o secretário Magela
e a Secretaria de Habitação, pela agilidade com que a Secretaria de Habitação aprovou as diretrizes dessa mega cidade destruidora do futuro do Distrito Federal. E eu pensava, enquanto Vossa Excelência fazia o seu à parte, eu ficava pensando, meu Deus, o que será que passa na cabeça da deputada Arlete Sampaio? Porque eu tive a oportunidade de ir com a deputada Arlete numa reunião do IAB, em que ali foi um constrangimento enorme, porque ali todos que se manifestaram foram absolutamente contundentes na condenação do plano de preservação do conjunto urbanístico. E a deputada Arlete sempre foi uma pessoa muito sensata, muito ponderada, muito comprometida com o Distrito Federal. E eu fico pensando o que passa na cabeça desses parlamentares ao ver o que está efetivamente acontecendo com o Distrito Federal. E, de fato, senador Cristóvão, nós temos uma responsabilidade muito grande mesmo, porque Vossa Excelência falou da corrupção e da incompetência, e eu diria que elas se misturam, porque um governo que não termina o seu mandato pela corrupção é um governo incompetente também. E um governo que não consegue fazer nada em função da corrupção também é um governo corrupto e incompetente. E é por isso que eu digo que a forma é a mesma, né? Os instrumentos são os mesmos, a falta de compromisso com Brasília é a mesma. E é por isso que eu vejo, cada vez acho que são muito parecidos ou são a mesma coisa, travestidos de nomes e partidos eventualmente diferentes. Mas eu quero aqui manifestar a minha crença na mobilização da opinião pública do Distrito Federal, das pessoas que gostam dessa cidade, que têm responsabilidade com o Distrito Federal, dos meios de comunicação dessa cidade que têm compromisso com o Distrito Federal, no sentido de se mobilizarem, de contribuir na mobilização da população para que essas questões não sejam efetivadas. E nós vamos estudar também, senador Cristóvão, além de fazer a denúncia que estamos fazendo aqui, faz parte desse processo, trazer uma audiência pública para o âmbito do Senado, como fizemos no ano passado, para discutir o PPCUB. Vamos pensar meios de acionar o Ministério Público, acionar a Justiça para evitar essa degradação do Distrito Federal. Eu fico impressionado com a capacidade das pessoas de se curvarem diante do poder econômico, diante dos interesses econômicos, ainda que para isso estejam comprometendo o futuro de uma cidade, o futuro de uma população grande, o futuro de uma capital do país, como estão tentando fazer com Brasília. Mas quero aqui manifestar minha crença na nossa população, nas nossas entidades, nas nossas instituições, que nós, e se elas não forem capazes, da nossa população através do voto, no sentido de saber construir alternativas que possam efetivamente mudar o rumo das coisas no Distrito Federal. Eu quero dizer, senador Cristóvão, que nós precisamos retomar no Distrito Federal o orgulho de ser brasiliense. Porque Brasília, quando Vossa Excelência foi governador do Distrito Federal, Brasília virou referência de boas práticas positivas. As pessoas tinham orgulho de dizer que eram de Brasília porque era a cidade que se respeitava a faixa de pedestre. A cidade tinha políticas que orgulhavam os brasilienses. Infelizmente, desde o final de seu governo, nós não vemos mais isso, e é por isso que eu digo, são a mesma coisa, travestidos de nomes e partidos diferentes, mas eu não vejo a menor diferença nas práticas políticas de Luiz Estevão, de Arruda, de Agnello, de Magela, não vejo nenhuma diferença, e nós precisamos mudar. Muito obrigado. Senador Rodrigo Hollenberg, antes de chamar o próximo